Olá, pessoal. Então, mais uma semana do PET volume 2 aí. Essa semana a gente vai ver as variações da primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel, ela considera um par de alelos situado em cromossomos homólogos, né? No caso das cobaias utilizadas, há dois alelos. O dominante, que a gente chama de Bzão, ou pode ser outra letra, viu? Aqui eu tô falando do exemplo, que condiciona pelo preto. E o recessivo Bzinho, responsável pela determinação de pelo branco. Assim, em um indivíduo heterozigoto, a pelagem é preta, porque um indivíduo heterozigoto, ele é Bzão, Bzinho. Então, se o Bzão é dominante e o Bzão condiciona o pelo preto, esse indivíduo terá a pelagem preta. Esse indivíduo, ele vai gerar dois tipos de gametas. Bzão e Bzão, nas mesmas... Aqui era Bzinho, viu, gente? Bzão e Bzinho. Nas mesmas proporções de cada. Então, esse indivíduo aqui, ele vai gerar dois gametas. Um gameta Bzão e um gameta Bzinho. Veremos agora casos de características determinadas por um par de alelos, os quais também se separam na formação dos gametas. Então, a gente vai ver genes que podem provocar a morte do indivíduo, que a gente vai chamar de alelos letais. Genes que podem determinar mais de uma característica, que é a pleiotropia. E o heterozigoto sem a manifestação usual de um alelo dominante. Porque aqui a gente viu que o heterozigoto, ele vai ter a manifestação usual, né? Para quem é dominante. Se dominante aqui é pelo preto, o heterozigoto vai representar pelo preto. E aqui a gente vai ver essa manifestação de forma diferente. Então, a primeira variação que a gente tem são os alelos letais. Há casos em que os genes podem provocar transtornos metabólicos capazes de ocasionar a morte do indivíduo. Considere uma planta com genes que determinam a ausência de clorofila. O embrião emerge da semente e gera uma planta jovem que morre quando são esgotadas suas reservas. Então, isso é exemplo de alelos letais. Aí eu coloquei aqui um exemplo com os ratinhos para vocês visualizarem melhor. A gente tem o cruzamento de dois ratos amarelos, os dois heterozigoto, casão, casinho. Eu vou até fazer aqui com A para vocês verem de maneira mais clara. Então, quando a gente faz esse cruzamento, a gente tem um azão, um azão-azinho, um azão-azinho e um azinho-azinho. Então, os heterozigotos, eles são amarelos e sobrevivem. Os homozigoto recessivo, eles são agouti, também sobrevivem. Só que, quando tem o cruzamento dessas características, se o indivíduo for homozigoto dominante, ele não sobrevive. Então, esse embrião, ele morre, né? Então, no cruzamento aí na porcentagem, vocês têm que colocar certinho. Faz o cruzamento e de acordo com a instrução do que vier no exercício, vocês colocam um X aí, porque o embrião, de acordo com aquela característica, não sobrevive. Depois que a gente viu alelos letais, a gente tem a pleiotropia, que nos casos dos camundongos, o alelo azão condiciona duas características. Coloração amarela do pelo, quando se encontra em heterozigose, e morte quando em homozigose. Esse alelo é um exemplo de pleiotropia. Só que, o que vocês têm que entender? Que pleiotropia é a capacidade de um alelo determinar mais de uma característica. Eu vou dar o exemplo aqui da cebola. A gente tem a cebola vermelha e a cebola branca. Então, para a cebola ser vermelha, ela tem que ser azinho-azinho. Para a cebola ser branca, ela tem que ter pelo menos um azão. Beleza? Beleza. O que é pleiotropia, então? É a capacidade de um alelo determinar mais de uma característica. E isso ocorre aqui na cebola. A cebola que é azinho-azinho, além dela ser vermelha, ela tem ação antifúngica. Então, os fungos não conseguem contaminá-la. Então, vocês estão vendo o mesmo alelo
que vai determinar a cor e a ação antifúngica. Então, isso é pleiotropia, um mesmo alelo, né, um mesmo par de alelos, determinando mais de uma característica, ok? A segunda diferença aí que a gente tem, a terceira variação, é a manifestação atípica do heterozigoto. Então, em cobaias, o heterozigoto Bzão-Bzinho tem pelagem preta, pois o alelo dominante Bzão expressa-se o alelo recessivo Bzinho, que não se manifesta. No caso da flor de maravilha, há 2 alelos para a cor das flores, Vzão para vermelho e Bzão para branco. Indivíduos homozigotos Vzão têm flores vermelhas. Homozigoto Bzão tem flores brancas. Mas quando a gente pega os dois, né? Os dois tipos de homozigoto aqui, e aí a gente tem um ser heterozigoto, ele vai ter flor rosa. Então, a heterozigose aqui, ela vai surgir com uma terceira característica. Então, por exemplo, se a gente tem azão para vermelho e azinho para branco, teoricamente, né, o azinho teria que ser vermelho. Só que quando a gente tem manifestação atípica do heterozigoto, o heterozigoto ele vai gerar uma terceira cor. Então, quem é azinho é heterozigoto e vai ser da cor rosa. Então, o heterozigoto não vai manifestar nem o vermelho e nem o branco. Ele vai manifestar uma terceira cor. Isso se chama manifestação atípica do heterozigoto.